Salve, galera. Ó, efeito. Salve. Bom. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Aqui inicia mais um vídeo do canal Aquário Marinho Aprendiz, seu e nosso, do Alex. Pessoal, eu quero agradecer muito, eu estou muito feliz em que vocês deixaram eu acessar um pouco do tempo, né? Do seu tempo. Hoje em dia é tão difícil, né? A gente ter tempo para ver alguma coisa, assistir alguma coisa, e vocês deixaram, assistiram meus vídeos. Eu estou muito feliz mesmo. Agradeço de coração que vocês abriram um pouco a porta do seu tempo para ver meu vídeo. Muito obrigado mesmo. Isso mostra que a gente está indo no caminho certo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio, onde a gente falou no vídeo passado. Como eu tô meio nervoso, me desculpe. E a gente vai tentar finalizar o que a gente falou no vídeo passado. Hoje também vamos falar sobre o que eu fiz com esse carinha, sobre um sistema que eu queria ter feito nesse carinha e não fiz. Sobre sistema e sobre alimentação também. Nesse vídeo a gente vai falar sobre alimentos. Que tipo de alimento que eu uso? O que eu faço para manter meu aquário? Então vamos lá, vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. Eu tô com uma cola aqui de biologia, né? Que a gente fala sobre coisas verídicas, né? O ciclo do nitrogênio, o que a gente tenta fazer aqui? Biologicamente. Basicamente é o seguinte. O ciclo do nitrogênio é um sistema que busca estabilidade. Ponto. Né? O sistema ele busca estabilidade química, física e biológica. Então, quando você monta um aquário, que você vai fazer o ciclo do nitrogênio, o aquário ele busca esses três elementos: química, física e biológica. Entendeu? Nada mais o que acontece quando você coloca aqui bactéria e você joga ração, porque precisa a bactéria se alimentar, né? O que acontece? Todo o resto de alimento, excremento de peixe, peixe ou animais mortos, né? Paguro, outras coisas mortas, eles, por si só, eles se transformam na degradação amônia, né? Ele se transforma em amônia no sistema em si. O que a amônia, o ciclo da amônia é NH4, tá? Para quem não sabe, quem tá começando no canal como eu que não sabia, é NH4. Ela no sistema, ela é tóxica, entendeu? Ela abaixo, ela queima as guelras, queima a nadadeira, aquilo que a gente sabe no sistema de água doce é a mesma coisa no marinho, ela é tóxica, né? E aí o que a gente faz? A gente dosa a bactéria para poder fazer isso. A amônia no sistema, ela se converte, né? A bactéria, quando você está começando o ciclo do nitrogênio, esta amônia que por sua vez será convertida em nitrito. Então quando você coloca lá, ela tem amônia, ela é convertida em nitrito. E as bactérias aeróbicas, como eu falei no sistema passado, elas se alimentam desse negócio de amônia e nitrito, né? Para poder converter em nitrato. O nitrito é NO2 e o nitrato é um NO3, gente. Vocês não sabem, eu também não sabia, então é isso aí, tá?
Então, no sistema, o que acontece? Quando você começa o ciclo do nitrogênio, a amônia, por sua vez, transforma em nitrito, que depois em nitrato, né? Esse é o ciclo do nitrogênio. Então, as bactérias aeróbicas, que fica ali na parte superior, entre o meio superior do substrato, ela pega essa amônia, se alimenta dela, oxida, né? E forma o nitrito. Ela se alimenta do nitrito, transformando em nitrato, né? Os nossos aquários, eles têm que não ter nada de amônia, ele tem que estar zerado. Esse carinha aqui, ele tem que estar zerado de amônia. Ele não pode ter nada de amônia e nada de nitrito, porque ele no sistema ele é tóxico para todo tipo de animal, entendeu? Ele é todo tipo. Já o nitrato no sistema ele pode ter de 2 a 12 ppm. Isso eu tô falando cientificamente, tá, gente? Biologia. Isso é biologia. Eu tô lendo aqui numa cola, né? Que não é ofensivo aos animais do sistema. Se ele ficar entre ali de 2 a 12, ele não é tóxico para os animais, tá? E aí, esse nitrito que fica lá no sistema, o que acontece com ele? A outra bactéria que fica do sistema abaixo do meio para baixo é a bactéria anaeróbica. Essa por si só ela é responsável de transformar o nitrato, né, do sistema e fazer ele sair do sistema, que é por meio de gases. Ela vai transformar esse nitrato num gás que vai sair uma bolinha, você vai ver uma bolinha saindo do substrato e indo para a superfície, onde vai estourar e vai sair do aquário. Quem faz isso é essa bactéria, né? Vamos resumir, eu vou resumir vendo aqui, estou tentando simplificar e responder o vídeo anterior, né? E o que acontece com esse sistema? Depois que isso acontece, tem 3 meios. Bactéria, né, que a gente viu agora, que é a anaeróbica. A TPA, que muitos recorrem pela TPA. E a utilização de macroalgas, que eu vou falar sobre isso também, que é o caminho que a gente tem que trilhar nesse sistema aqui. Vou falar de 2 sistemas. O que acontece quando você tem esse sistema? Quando você tem as bactérias formadas, o fio bacteriano formado, você não precisa, porque ele faz o sistema automaticamente do ciclo do nitrogênio. Então, de 2 meses, isso fazendo o ciclo do nitrogênio, gente, o começo. De 2 a 2 meses, o sistema ele vai estar implantado. O sistema bacteriano vai estar concluído do seu aquário. Entendeu? É só você lembrar, não precisa fazer teste, mas se você quiser fazer teste, tudo bem. Mas se você pegar as tabelas do ciclo do nitrogênio, você vai ver que de 0 a 10 sobe amônia, aí desce. Aí depois sobe nitrito, com 10 dias desce. Aí depois com mais 10 dias sobe nitrato. Aí com 35, estourando 40 dias, está zerado. Então geralmente 2 meses não é para ter mais nenhum tipo de amônia nesse aquário, entendeu? Então, automaticamente ele é para zerar. E aí, o que acontece? O sistema ele requer algumas coisas, não foge do padrão. Dependendo do sistema que você faz, ele tem necessidades. Não é regra, mas é umas necessidades. A TPA, que todo mundo faz, e a macroalgas, que é o ATS
que é uma alga que a água passa por ela, né? E ela absorve essas matérias, esses nutrientes, né? Que é o ATS, iluminada, a iluminação, uma iluminação padrão de casa mesmo, 650K, 6.500K, uma lâmpada normal faz isso daí, ilumina ela e ela vai absorver e vai, né? Absorver esses nutrientes necessários para o sistema. Ou um reator de algas, que é o que? Nada mais é que um refúgio, né? Você vai botar vai fazer um recipiente onde vai ter a alga dentro da água e a água e uma bomba vai jogar onde vai movimentar essa alga dentro da água. E uma iluminação para poder fazer essa alga não morrer, né? Ela tem porque a alga ela é fotossintética, então ela precisa da água, da luz para poder fazer o ciclo dela. E aí esse carinha vai ter que recorrer a um desses dois, porque ele não tem no sistema dele o refúgio. E o porquê eu me arrependi de ter feito isso? Porque é o seguinte, o sistema Jauber não é puxando sardinha, não é puxando nada. É o que eu estudei nas pesquisas, é o que eu vi em alguns sites americanos, né? E o que o Alberto modificou. Um abraço pro Roberto, obrigado aí. O que eu vi nos vídeos do Roberto, o que eu entendi? O que eu entendi é o seguinte, o sistema Jauber, né? O sistema Jauber, ele por si só, ele é autossuficiente. Por quê? Porque o que eu entendi é que ele é um refúgio gigante. Por quê? Me desculpe, Alberto, eu posso estar errado, né? Você pode me corrigir, tal, ou fazer um vídeo corrigindo, mas o que eu entendi? O que eu entendi é o seguinte, ele joga o camarão e bota aquelas placas biológicas em cima do camarão triturado, essas coisas. Bota a tela e bota o substrato ali, 14 de fundo, 10 de frente, porque o método Jauber requer esse tipo de altura, né? E aí, 1 quilo de rocha, bonitinho. O que acontece depois de 35 dias, 40 dias? Essa flora bacteriana, esse espaço, ele cria as bactérias que são pobres em oxigênio, como a gente viu aqui, a anaeróbica e outras bactérias também que a gente não sabe o que forma lá embaixo, né? Mas a anaeróbica é mais presente. Então, nesse sistema, onde é pobre em oxigênio, ele é praticamente um refúgio. Entendeu? É um refúgio. Onde não tem predação. E aí, acima disso, ela tem o sistema em si, ele faz anaeróbico. Com 60 dias, como é um refúgio, é isso que eu pensei, é um refúgio, ele estoura de microvidas, porque o ambiente é favorável, entendeu? É isso que você coloca no seu refúgio, porque você faz um refúgio, uma camada bem alta e bota a microalga lá e lá fica criando a microvida. É isso que o sistema Jauber, no meu entender, é. E eu queria ter feito aqui, porque eu vou ter que recorrer ao ATS ou o reator de algas, entendeu? Porque ele é autossuficiente. O sistema Jauber, ele requer menos manutenção, ele requer menos agressão do dono, entendeu? Porque ele é autossuficiente, ele mesmo se mantém. Então, na teoria, ele é mais em conta, porque você não tem que ficar toda hora manuseando, entendeu? E aí, em custo-benefício, ele é melhor. Ele gasta um pouco mais no começo, por causa de substrato, de rocha, mas ele é mais barato a longo prazo. Nesse carinha, no começo ele é mais barato, mas a longo prazo você gasta mais. Entendeu? Que nesse sistema aqui eu fiz um sistema híbrido, porque não requer, hoje em dia não faz com essa altura de substrato e não usa esse tanto de rocha, né?
E aí, o que que eu fiz aqui nesse carinha? Eu coloquei esse tipo de substrato, né? Só um minutinho, pessoal, peraí. Eu fui pegar um negócio ali para mostrar para vocês. E aí, o que que eu acho do sistema? O sistema, ele requer menos manutenção, menos agressão, vamos supor. E eu não faço a mesma coisa do sistema do Alberto Parcelar nesse carinha aqui. Eu mexo menos TPA. A única coisa que eu faço é alimento, coloca água de reposição e bota a reposição que precisa ali de cálcio, magnésio e Kh, tá? E aí o sistema Jalba é isso. Eu acho isso. Me desculpe os biólogos e me desculpe o Alberto Bacelar, um grande abraço, mas foi isso o entendimento. E aí, o que que eu faço nesse carinha? Isso daí eu fiz no vídeo passado, né? Como eu falei, eu fiz 5 na frente, 10 atrás, 1 kg de rocha por litro, coloquei 10 kg de rocha. E no sample eu botei 1 kg de rocha. 1 kg de mídia nanoblock. Por quê? Porque eu poderia botar a rocha, mas como é pouco espaço, e se eu fosse colocar a rocha, eu teria que colocar bastante pedaços de rocha, eu coloquei a nanoblock. Porque como eu botei bastante rocha aqui, a nanoblock seguraria bem. Entendeu? Porque a bactéria mesmo, as principais fica aqui na frente. Fica nas rochas, substrato, fica algumas lá atrás que a gente quer colonizar, mas bactéria coloniza onde ela quer. Geralmente quando ela não cabe mais no display, que vai lá pro SAMP, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é assim. E aí eu fiz isso. Fechando o ciclo do nitrogênio como a gente leu aqui, é isso que eu fiz aqui nas minhas pesquisas. E aí o que que eu fiz? Para baixar o pico de amônia, porque eu não clorei a rocha, por isso que você deve estar tendo pico de amônia, porque essa rocha é natural. A gente fala rocha viva, mas toda rocha que fica dentro d'água, depois de um certo tempo, ela fica viva. Porque o que está vivo é o que vai dentro da rocha. Não é que ela é viva. Ela é viva enquanto ela está dentro d'água. Entendeu? Depois de um certo tempo. Tipo uma semana, 15 dias. Aí ela se torna viva. A gente é natural. Rocha natural. A rocha natural, quando eu comprei, porque você só pode comprar de pessoas legalizadas, lojas legalizadas, tá, gente? Coleta de rocha no Brasil, nas costas brasileiras, é proibido. As rochas natural, quando eu adquiri, eu guardei elas. Entendeu? Eu guardei. E na hora de montar, eu não clorei e botei no aquário. Deu um pico de amônia e de nitrato de nitrito e nitrato que vocês não estão entendendo. Por isso que eu não quis clorar. Eu toquei assim mesmo. Botei açúcar e fui tocando assim mesmo. Hoje não tem amônia, nitrito e nitrato. Não tem, tá zerado. Né? E aí, o que que eu fiz? Eu dosei açúcar como fonte de carbono. Porque as bactérias se alimentam de carbono. No alimento da bactéria, o que que ela se multiplica. Então, eu dosei, por isso que deu o boom, como eu falei do outro vídeo. Então, eu fiz isso. Dosei açúcar e aí estabilizou o aquário. Entendeu? O que que eu fiz na mudança que vocês devem estar aguardando, que vocês procuraram nos outros canais e não tem? O que que eu fiz? Eu peguei esse aquário no dia da mudança, no dia 19/6, o que que eu fiz? Eu estava com 2 meses de montado, estava fluindo, abaixando. E eu pensei assim, vou
desmontar o aquário. O que que eu fiz? Olhei nos vídeos do Alberto Bacelar, porque é o mais próximo natural, menos agressivo. E é o que mais fez. E que fez recente, né? E perguntei pro Ale Riff. Um abraço, Ale. É o que mexe com o aquário do Richard, né? O Ale falou de um jeito, o vídeo do Alberto Bacelar mostrou de outro. O que que eu peguei as duas informações, né? E pensei e tentei fazer aqui no meu aquário. Uns dias antes eu arranjei bactéria. Eu peguei e comprei o Stability, né? Da Sanches. É da Sanches? Eu acho que é da Sanches, né? E comprei... É da Sanches. E comprei o Vanguard, que ele pega a amônia e corta a amônia o ciclo pela metade, transformando a amônia já em nitrato gasoso para sair do sistema. Adquiri e dia 19/6 fiz a mudança. O que que eu peguei? Peguei 2 baldes de 50 litros cada um. Esse cesto de roupa de 50 litros. Trouxe eles. Peguei, o que que eu fiz? Eu botei rocha, peguei a água, botei dentro do balde, botei a rocha dentro da água, não deixei fora da água. E o outro balde, os peixes corais. Peguei toda a água e botei nos baldes, eu não desperdicei água. E aí, naquele substrato, eu deixei 2 centímetros de água. Deixei a água no substrato mesmo, úmido. Você mexia o aquário, você via a água. Trouxe ele pra cá. Desmontei ele, bonitinho, tal. Trouxe ele pra cá. Antes de trazer ele pra cá, eu deixei batendo um pouco a água lá no balde, né? Por quê? Porque é 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora. Vamos botar 1 hora. Eu não vou falar 1 hora e meia, não. O pessoal fala 1 hora e meia, é melhor 1 hora. 1 hora. Fica sem bomba. Aguenta ficar só com o oxigênio da água. 1 hora. Bactéria, peixe, coral. Depois de 1 hora, começa a dar pico de amônia e dá aquela água leitosa, porque começa a morrer as bactérias, né? E aí, o que que eu fiz? Eu deixei batendo, desmontei o aquário, botei no carro, tudo bonitinho. Desliguei as bombas e trouxe pra cá. A água, os 100 litros de água, junto com o aquário. Cheguei aqui e fiz o reverso. Peguei as rochas, botei dentro, botei água, tal. Quando eu montei todo, que eu não desperdicei água, toda a água voltou para aquele carinha. Eu desmontei e voltou toda a água para aquele carinha ali. E eu botei a bactéria como se fosse começar do zero, a primeira dosagem. E botei uma tampa do Vanguard, que é para 200 litros, se eu não me engano. Se eu não me engano é 200 litros. E aguenta 3 dias. No terceiro dia eu fiz uma TPA de 50% e zerou. Fiz só isso, gente. Você deve ter desmontado e vendido o aquário pensando que não dava para fazer. Dá para fazer sim. Não perdi um peixe, um piaguro e nem um coral. Tá tudo aí. Tudo aí. Entendeu? Morreu coral, perdi coral por erro meu. E o que que eu alimento? Eu alimento esses corais aqui nas minhas pesquisas também. É tudo por baixo de pesquisa, gente. É tudo tentando, não é que querendo só economizar, não. É que hoje, como você e eu, sou assalariado. Então tá muito caro as coisas para aquarismo. Tá muito caro. Muito caro mesmo. Então, nas minhas pesquisas, a base de proteína era microvida natural e alga. Alga para corais filtrantes e para microvida se alimentar. E proteína para os animais se alimentar, coral e peixe. E aí, nas minhas pesquisas, vendo o princípio ativo dos alimentos, tudo, deduzi que uma das fontes de proteína que eu ia colocar nesse aquário seria
crio. Por quê? Crio não tem. Microvida, copérpodes, anfípodes vai nascer. Vai ter no coral, no aquário. Mas crio é difícil. Então, o que eu adquiri? Farinha de crio. Da Maramar. Nada mais é que crio. Tem uns alimentos para corais que é a base disso daqui, gente. A mesma coisa. A mesma coisa. Eu paguei 20 e poucos reais. 30 reais com frete no Mercado Livre. Dá bastante. Isso aqui é a fonte de proteína. Fora o alimento que já tem no aquário. De alga. Veromar Full em pó. Em pó. Que a base dele é alga marinha. Mistura os dois. Aqui é 2 colheres para 100 litros. E dura muito. Isso aqui foi 60 reais com frete. Dura muito. 2 colheres dessa daqui para 100 litros. Esse aqui eu pego aquela colher rasa que eu mostrei no outro vídeo. Bem rasa mesmo. Boto os dois juntos. Com esse carinha aqui. Com o full da Sanches. Pego 2 ml, tá vendo? A medida. 2 mlzinho. Pego um copo descartável de 200 ml. Desliga a bomba de recalque. Desliga o esquime. Pega a água do riff. Boto uma colher rasa de chá de crio. Farinha de crio. 2 colheres do Veromar Full. 2 ml de aminoácido full aqui. Misturo. Jogo no riff. Deixo 20 minutos parada a água. Desliguei o esquime. Desliguei a bomba, né? Tiro o perlon. E ligo só a bomba de recalque. Depois de 20 minutos deixo 1 hora e meia batendo o alimento no sistema. E pronto. É isso que eu faço. Só isso, 2 vezes na semana. E dura bastante isso daí. Pra você ter ideia, isso aqui, ó, vai fazer 4 meses que eu tenho. E dura bastante. Dura bastante. Entendeu? E aí, eu faço rodar no sistema. Depois de 1 hora, 1 e meia, 1 hora, eu boto o perlon, ligo o esquime e deixo tirar tudo do sistema. Lá, meia hora depois tá zerado, tá limpo, a água tá cristalina. Os corais lindos, abertos, tudo bonitinho. E no escuro, tá, gente? No escuro. Tá? E é isso, pessoal. Fora isso, o que mais eu ia falar? Ah, das bases. Tá aqui, ó, pessoal. No próximo vídeo vai ter as bases, tá? Vai ter um vídeo de base. Aqui, ó. Olha os testes. Essa daqui é no pratinho, ó. Vazou antes. Com um disco. Ó. Quase do tamanho da mão. Vazou antes. Esse daqui é daquele negócio de plástico, de ovo. Você compra a cartela, vem um plástico de em cima. Ó, como ficou bonitinho. Eu fiz grosso, tá? Porque aqui eu tenho astreia. E a astreia é complicado. Vira coral. Esse é do copo de grande. 200, acho que é de 200 ml. E esse aqui é de café. Pequenininho de café. Aí no próximo vídeo. Aqui tem 950 gramas, né? 950 gramas. O saco de cimento estrutural branco. Cimento normal estrutural branco, gente. É 5 reais. Aqui 950 gramas. E ainda sobrou cimento. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Hoje em dia, 70 reais no Mercado Livre é base. Eu tenho ali. A base de 70 reais dá 1 quilo. 70 reais. Eu tenho aqui e vou mostrar pra vocês como é que faz. Beleza? Peço pra você se inscrever no canal. Deixar aquele like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Mostra que a gente vai mostrar na íntegra como é básico e fácil manter um aquário
com pouco dinheiro, entendeu? Não se engane com aquelas coisas ali, aquela luminária, aquele skin, porque foi de segunda mão. Vou mostrar pra vocês que dá pra ter uma luminária cara de segunda mão. Ou tocar com o normal, porque eu vou montar um aquário novo aqui e vou mostrar pra vocês do zero como se montar um aquário de baixo custo. Grande de baixo custo. Desculpa. E é isso aí. Peço pra você compartilhar com um amigo, e comentar o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Qualquer coisa, pode ser bom, pode ser ruim, mas compartilhe, comente, tá bom? Muito obrigado de novo àqueles que viram meu vídeo, que deixaram um pedacinho do oceano entrar na sua vida. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço, beleza? E valeu!